Essa é a primeira aula que a gente vai falar sobre alguns pontos centrais da anamnese. E por isso eu queria lhe fazer uma pergunta. Você sabe qual é a relação entre uma anamnese e um sarcófago? Sim, sarcófago, aqueles que os egípcios usavam para enterrar os reis, os faraós, os nobres, os sacerdotes daquela região. Você vai ver um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Para você que entende um pouco de cultura egípcia, sabe que os egípcios entendiam que o fim da vida não significava o fim da existência daquela alma. E eles acreditavam que enquanto o corpo se mantivesse íntegro aqui na Terra, aquela alma podia continuar existindo. E foi isso que fez eles dedicarem anos e anos da sua existência ao desenvolvimento de técnicas extremamente sofisticadas de mumificação. E aí o que é mais legal de tudo isso é que além de tumbas, além de locais para colocar aquela múmia, eles também desenvolveram sarcófagos, espaços, salas completas com várias pinturas incríveis na parede que marcam a história, mas que na época tinham uma simples função de contar naquelas paredes a história daquela múmia. O que é que a sociedade da época em que aquela múmia viveu fazia? Quais eram os hábitos de vida daquelas pessoas? Quais eram as profissões que elas exerciam? Quais eram as relações familiares que aquela múmia ali constituía? E tudo mais. Como vocês podem ver nessa imagem aqui do lado, vocês podem ver ali ó, que até a múmia já ressuscitou, já deu uma quebrada ali, conseguiu sair. E tinham vários QR Codes na parede ali que ela conseguia escanear para saber tudo que ela fazia da vida dela. E uma anamnese é exatamente isso. Uma anamnese é um processo da gente reunir em um único espaço informações importantes e cruciais sobre aquele paciente que vão ser fundamentais na hora da gente tomar uma conduta sobre a saúde daquele paciente. E uma anamnese é composta de várias etapas. Hoje a gente vai ver duas delas, que é a identificação e queixa principal. E nas próximas aulas vocês vão ver sobre a história da doença atual, como construir e perguntar sobre antecedentes pessoais fisiológicos e patológicos, além de antecedentes familiares, ainda perguntar sobre hábitos de vida e também o interrogatório sintomatológico dos diversos aparelhos. E são coisas que vão ser resolvidas na próxima aula, mas hoje eu quero começar com que a gente pense um pouco sobre por que é importante a gente perguntar uma anamnese detalhada e não só perguntar o que é que ele traz aqui hoje e alguns detalhes básicos sobre uma doença. A gente precisa entender aquele momento em que você está perguntando sobre a vida de um paciente como uma ótima oportunidade de construir uma conexão com o seu paciente. O que a gente chama no dicionário bonito de pontos de rapport, que nada mais é do que construir uma conexão sincera e verdadeira baseada em valores, princípios, gostos, hábitos da pessoa que está do seu outro lado. Uma vez eu atendi uma paciente rodando no ambulatório de nefrologia, que quando ela me falou da cidade que ela vinha, eu fiquei encantado. Ela me contou que vinha da cidade de Tangará, aqui no interior do Rio Grande do Norte. É uma cidade que é conhecida em todo o estado por produzir pastéis sensacionais. Quando ela me contou aquilo, eu fiquei, caramba, a senhora é de Tangará. Eu acho sensacionais os pastéis de lá, eu adoro comer os pastéis de lá. Uma vez eu estava passando para outra cidade e parei em Tangará só para comer um pastel. Aí ela me contou que a sobrinha dela tinha uma pastelaria lá em Tangará que fazia esses pastéis e tudo mais. E aí aquilo criou uma relação de conexão e proximidade entre mim e ela muito legal. Ao ponto que no final da consulta ela até falou e me prometeu que na consulta seguinte ia trazer pastéis para mim de Tangará, especialmente bem quentinho. Você entende que esse é o momento em que ela construiu uma relação besta ali de confiança comigo, mas vai ser completamente decisiva na hora dela me escutar, na hora dela entender o que eu estou querendo dizer a ela e se interessar pela conduta que eu vou dar a ela ao final daquela consulta. Esses são pontos de conexão que estabelecem relações de confiança. Mas para além disso, fazer uma anamnese detalhada tem a função de associar as questões ali que vão ser perguntadas com a epidemiologia, principalmente do ponto de vista da identificação. Na identificação, a gente tem uma série de sinais que alertam para a gente o que é que a gente pode estar vendo ali na nossa frente. Mulheres têm doenças diferentes de homens. Pessoas mais velhas têm doenças diferentes de pessoas mais novas. E eu vou mais fundo. Algumas cidades têm doenças endêmicas daquela região. Pessoas casadas têm comportamento diferente de pessoas que são solteiras. E perguntar, já no início da anamnese, na identificação, algumas questões
faz com que os nossos neurônios vão começando a fazer sinapse para sustentar os futuros raciocínios clínicos que a gente vai desenvolver. Só que vocês vão lidar com algumas situações que aparentemente já vai vir preenchido. Vocês vão lidar com algumas situações que a secretária já perguntou algumas informações, ou então na consulta anterior foi perguntado de onde é que a pessoa era, quantos anos tinha e tudo mais. Só que você precisa entender que também é um momento da gente tentar reduzir o número de erros médicos existentes. Troca de nomes é a coisa mais comum que existe na medicina. Registro de dados inequívocos, errados, são coisas extremamente recorrentes. E aquele momento de construir uma anamnese, mesmo que já tenha uma anamnese anterior, é uma oportunidade de você fazer uma verificação em 2 etapas. Já está tudo preenchido? Já está tudo preenchido. Mas, opa, tudo bom? O nome completo da senhora, só para eu confirmar aqui. A senhora está com quantos anos mesmo? A senhora ainda mora em tal bairro? A senhora ainda vem não sei de onde? A senhora ainda está trabalhando como diarista? Isso é importante para que a gente faça uma verificação e nada passe desapercebido. E aí eu quero ensinar para vocês alguns pontos cruciais da identificação. Alguns pontos que a gente vai usar para estruturar a nossa identificação. E eu quero listar aqui algumas coisas que você não pode esquecer. A primeira delas é escrever não apenas o primeiro e o segundo nome, mas sim o nome completo. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos 3 pessoas que se chamam João, ou Pedro, ou mesmo Gabriel. Nomes iguais são extremamente corriqueiros, mas se a gente escreve um nome completo sem abreviação, a gente reduz muito a chance de ter no nosso sistema, numa base de dados, nomes que são extremamente iguais. Além disso, ao escrever a idade do seu paciente, você ajuda a construir um raciocínio clínico, porque uma doença da infância é diferente de uma doença da idade adulta. Isso, por exemplo, quando você for fazer uma pesquisa científica que está estudando DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é muito mais comum em pessoas da terceira idade, você pode reduzir o espaço amostral para pessoas acima de 50 anos e usar aquela amostra estatística de forma muito mais fidedigna, porque a idade influencia diretamente nos processos de adoecimento que uma pessoa tenha. Além disso, o nome da mãe é importante para a gente diferenciar certos homônimos, mesmo que você tenha escrito o nome completo, mesmo que você tenha colocado a idade, às vezes existe a mesma pessoa com o mesmo nome completo e a mesma idade. Isso no hospital grande tem ainda mais risco de acontecer. E aí quando você vai jogar um exame no sistema, o exame vai para a pessoa errada, que não era a daquela que deveria ir. E aí o nome da mãe é importante a gente colocar para que a gente faça a diferenciação de homônimos. E você por acaso já parou para se perguntar por que a gente não é obrigado a perguntar o nome do pai? Para vocês terem noção, só em 2021, mais de 100 mil crianças foram registradas em cartório só com o nome da mãe. E é por isso que a gente foca em perguntar o nome da mãe, porque muitas crianças sofrem um processo de abandono parental e não tem o nome da mãe, não tem o nome do pai, só o nome da mãe registrado no cartório. E aí, além disso, a gente também pode colocar no prontuário o nome do acompanhante, porque deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês vão esquecer o nome do acompanhante no meio da consulta. Vocês vão esquecer o nome do acompanhante no meio da consulta. E se você anota o nome do acompanhante ali na identificação, você ajuda esse processo de memorização. Além disso, nas próximas consultas, se você perceber que está mudando o acompanhante o tempo todo, você começa a se perguntar, peraí, está mudando de acompanhante o tempo todo. Quem é que fica com você na sua rotina? Quem está ali no dia a dia? Quem é que lhe ajuda na sua doença? Ou até mesmo quando vem mesmo sempre a mesma pessoa e mudou o acompanhante, mudou por quê? Aconteceu alguma coisa? Mudou alguma relação familiar ali? Coisas a se questionar quando uma pessoa está vindo trazendo um acompanhante. Não se esqueça também de perguntar se a pessoa tem plano de saúde, por mais que você esteja no serviço público. Sabe por quê? Algumas vezes as pessoas procuram um serviço público de saúde por um fator chamado carência contratual. Na hora que eu contrato um serviço de plano de saúde, ele não começa a valer já tudo no dia que eu contratei o plano de saúde. Por exemplo, eu só vou poder fazer um exame de tomografia daqui a 6 meses. Eu só vou poder ir para um dermatologista daqui a 3 meses do meu primeiro mês de pagamento de um plano de saúde.
Então, se você sabe que está lidando com um paciente que está em processo de carência do plano de saúde dele, você sabe que o atendimento dele no serviço público de saúde é um atendimento transitório. Então, você já vai preparar ele para o próximo passo, para quando ele for para o serviço particular de saúde. Além disso, algumas vezes você está atendendo um paciente no plano de saúde, mas aquele plano de saúde não cobre, por exemplo, exames de alta complexidade. Não cobre. O pacote que ele assinou era o mais baratinho, ele não tinha dinheiro para o mais caro, e aquele plano não cobre. Então, entender um pouco sobre qual é o plano de saúde que ele tem vai ajudar na logística do direcionamento de onde ele pode seguir. Esse exame aqui não vai ser realizado pelo seu plano de saúde. Você pode voltar lá no posto de saúde, pedir para eles encaminharem via o sistema de regulação do SUS e você acessa o serviço. E essa pergunta basta perguntar uma vez. Depois de registrado ali, você dificilmente vai precisar mudar. Importante disso na primeira consulta. Além disso, uma coisa que você precisa perguntar é sobre sexo e orientação sexual. Isso lhe ajuda a entender, primeiro, logo no início da consulta, o artigo pelo qual aquela pessoa na sua frente quer ser chamada. E isso também facilita perguntas futuras. Imagina que você está lidando com uma pessoa na sua frente que fez o processo de resignação sexual, que nasceu homem e ali naquele momento está se apresentando como mulher, porque ela sempre se entendeu como mulher, e você não percebeu isso. Você acha que está na sua frente lidando com um homem. E aí, quando você for lá para hábitos de vida, você pergunta, você tem alguma parceira? E ela, como mulher, ela tem relações heterossexuais, logo se envolve com homens. E aí, se você pergunta se ela tem alguma parceira, você está gerando uma situação de constrangimento aqui. Então, entender o sexo e a orientação daquela pessoa vai facilitar lá na frente outras situações de constrangimento. Então, é melhor você resolver essa questão agora para acolher ela do jeito que ela está querendo ser acolhida e perguntar como ela devidamente deve ser perguntada lá na frente, do que deixar isso lá para frente e passar por vários constrangimentos até chegar lá. E aí, a cor autodeclarada é algo que a gente vai ver lá na aula de dermatologia, algo sobre fotótipos que existem no processo de identificação da cor, mas a autodeclaração é importante do ponto de vista de doenças. Existem doenças dermatológicas que são mais prevalentes em cada tipo de cor, mas também doenças sistêmicas que não envolvem só a dermatologia. Então, bancos de dados agradeceriam muito se todas as pessoas colocassem a cor dos pacientes, porque facilitaria os estudos epidemiológicos relacionados à cor. Também na identificação tem alguns outros tópicos que a gente não pode esquecer, que é o estado civil. Lembra que pessoas casadas têm comportamentos sexuais diferentes de pessoas solteiras, só que tem um detalhe. A gente tem uma realidade dada no Brasil, que a monogamia nem sempre é monogâmica. Se uma pessoa é casada, você não pode presumir fidelidade. Existe chance de ser fiel, mas existe chance de não ser. Então não exclua da sua mente doenças que sejam relacionadas ao sexo. Outro ponto importante é a profissão daquela pessoa. E o que eu lembro de mais importante é que você não esqueça das profissões anteriores daquela pessoa. O cara chega para você e diz, não, doutor, eu sou motoqueiro, eu entrego delivery. Tudo bem, você continua lá, consulta e tudo mais, não sei o quê. Só que você esqueceu de perguntar as ocupações anteriores. E 30 anos ele passou sendo funcionário de uma carvoaria. Você consegue perceber que isso muda tudo? Além disso, pessoas que estão desempregadas, você deve colocar lá na identificação que ela está desempregada. Porque eu não sei se você sabe, não sei se lhe contaram, mas hospital cobra por consulta, farmácia cobra por remédio, laboratório cobra para fazer exame. Então, se você está diante de uma pessoa que está desempregada, aquilo tem que fazer parte do seu raciocínio na hora da conduta. Isso é importante de estar escrito ali na identificação para você não esquecer em momento nenhum da consulta. Além disso, tem 3 termos que todo mundo se confunde: naturalidade, residência atual e procedência. Então vamos lá entender de um jeito que você nunca mais vai entender. Naturalidade, residência atual, procedência.
Naturalidade é onde a pessoa nasceu. E por que que isso é importante entender? Porque geralmente quando a pessoa nasce num canto e se muda para outro local, a chance dela retornar àquela cidade é muito grande. Porque a família ficou lá, os amigos ficou lá e tudo mais. Isso significa que cada férias que ela vai lá e depois volta para cá, a chance dela ter contraído uma doença que é endêmica daquela região é altíssima. Além disso, ela passou vários anos da sua infância morando naquela região. Se isso é a naturalidade, residência atual, por sua vez, é a mais fácil de entender. Residência atual é onde a pessoa mora. Ah, Gabriel, por que isso é importante? No Sistema Único de Saúde, principalmente nas unidades básicas de saúde, a gente tem uma coisa chamada território adscrito, que é aquela unidade básica de saúde é responsável por atender aquelas pessoas daquela região. Então, se você está atendendo um paciente com alta complexidade e precisa contrarreferenciar ele para aquela unidade básica de saúde, do qual o território dele é adscrito, você precisa saber se aquela unidade básica de saúde oferece os instrumentos necessários para continuar o tratamento daquele paciente. Isso lhe ajuda a raciocinar do ponto de vista do mecanismo de contrarreferência e referência, onde o paciente vai e volta para o território ao qual ele está adscrito e tem um sistema de saúde em torno dele. E procedência é o último local que aquela pessoa viajou. Isso ficou muito fácil de ser entendido na Covid. No início da Covid, os pacientes que vinham da Europa eram olhados 10 vezes mais do que um paciente que não foi para canto nenhum, porque as pessoas entendiam que as pessoas que vieram da Europa tinham mais chance de ter contraído Covid e estar trazendo para o Brasil, isso lá no início da doença. Depois a doença virou uma doença completamente espalhada pelo país, onde a gente não conseguia mais estabelecer fator de relação e causa com a procedência. Então, naturalidade é onde nasceu, residência atual é onde mora e procedência é outro no local em que a pessoa foi. E o último tópico que vocês precisam lembrar aqui é a religião. Ah, Gabriel, religião é realmente importante? Então, um ponto necessário de você entender a religião das pessoas é entender que aquela religião influi em um conjunto de valores. Por exemplo, existem religiões que impedem os seus praticantes de receberem transfusões sanguíneas. Mas eu vou além disso. No eixo sudeste é muito comum os hospitais santas casas, hospitais religiosos beneficentes feitos através de dedicação de missionários e muitas vezes relacionado à igreja. Qual é a questão disso? Hospitais santas casas podem ter rotinas religiosas que não sejam convergentes com o sistema de religião daquele paciente. Então o paciente não devia se consultar lá. Mas muitas vezes, no estado de carência, no estado de necessidade, faz com que ele só tenha aquele canto para se consultar. E não é porque ele é carente que ele tem a obrigação de abrir mão dos seus valores religiosos só por causa do hospital em que ele se consulta. E assim a gente fecha os pontos principais da identificação. E agora a gente vai para a queixa principal. E aqui eu vou lhe ensinar a melhor forma de perguntar o que é que o paciente tem. Vou lhe dar 4 opções e vou dizer quais eu prefiro. Mas eu vou lhe dar 4 opções para você perguntar para todo paciente. A primeira opção é: o que te traz aqui hoje? É uma ótima pergunta que gera uma resposta de queixa principal. A gente tem também como eu posso te ajudar, qual o motivo da consulta e o que é que o senhor ou a senhora está sentindo. Você tem 4 opções. Gabriel, acho que a segunda dá muita margem para conversa, para o paciente ser prolixo demais no momento em que não é o momento de interesse. E acho que a terceira é muito fria. O paciente entra, chega na sua frente, está começando, não sei o que, quando você tem, onde é que você vem, papapá. Qual é o motivo da consulta? Eu acho fria, eu acho seca. Então, a primeira e a quarta são as minhas preferidas. Eu costumo mais usar a primeira. Então, fulana, me diga, o que é que ele traz aqui hoje? Eu acho que isso dá uma resposta muito, muito direta para o paciente, que lhe ajuda a cumprir as 5 regras para escrever uma queixa principal. Anota aí no seu caderno as 5 regras para escrever uma queixa principal. A primeira regra é que toda queixa principal ela tem que ser escrita em 1 a 2 linhas. Toda queixa principal tem que ser escrito nesse espaço. Se você está fazendo mais do que isso, você está errado. A segunda dica é que você não deve, em hipótese alguma, aceitar rótulos diagnósticos.
Aquele paciente que chega para você dizendo, doutor, eu estou infartando. Ele não seriou troponina, ele não fez um ECG, como é que ele sabe que ele está infartando? Quando o paciente dizer isso, vai dizer, não, me diga o que é que você está sentindo. Ah, eu estou sentindo uma queimação aqui no meio dos peitos. Uma queimação no meio dos peitos pode ser uma enorme variedade de coisas. Por isso, você não deve aceitar rótulos diagnósticos. A terceira coisa é você usar a linguagem do paciente na hora de escrever a queixa principal. Nenhum paciente diz, doutor, eu estou com icterícia. Isso não existe. Não aceite nenhuma queixa principal escrita com palavras inventadas, palavras do meio médico. A não ser que aquela pessoa do outro lado seja um médico e entenda o que é uma icterícia. Aí tudo bem. Mas enquanto não escreva paciente vem com angina. A gente fala angina na hora do desespero, uma dor no peito. A quarta dica crucial para você escrever uma queixa principal é saber filtrar. Muitas vezes o paciente vai lhe encher com um montão de coisa. Doutor, eu estou sentindo uma dor aqui, olha, porque minha vizinha ontem, ela foi varrer a calçada, subiu uma poeira tão grande, isso irritou meu nariz, doutor. Doutor, desse nariz irritado, eu comecei a ter uma tosse que não parava. E aí, o senhor sabe, né, doutor, eu briguei com meu marido. Nisso que eu briguei com meu marido, eu me estressei demais com ele. Aí é uma dor de cabeça que eu tô sentindo há umas 2 semanas. E isso piorou a tosse que eu tava tendo. Tava tendo tosse. Aí ela, doutor, uma tosse tão forte. Isso desde que eu peguei umas caixas, fiquei com a dor aqui na minha coluna. Essa dor na coluna, sabe, doutor, irradia aqui pra minha perna e vai até a ponta do meu pé. E isso, doutor, me incomoda demais. Agora, aquelas caixas que eu peguei, doutor, era dos livros do meu menino, porque o meu menino está se formando agora, sabe? Ele vai agora fazer vestibular para entrar para a universidade. Doutor, essas caixas eram tão pesadas que eu quase não consigo colocar em cima do carro. E aí você não conseguiu anotar absolutamente nada. Nada. E aquela paciente lhe engoliu de informações. Quando isso acontecer, a pergunta-chave de usar é: tudo bem, mas o que é que mais lhe incomoda hoje? Se você pudesse escolher uma coisa pra gente resolver hoje, qual seria? Saiba filtrar. Porque nenhuma queixa principal deve ter mais do que 2 sintomas. Se tiver mais que isso, está muito errado o seu jeito de escrever. E uma coisa é que toda queixa principal precisa ter uma data exata de quando aquilo começou. E aí eu vou te dar uma dica. Ah, doutor, faz um tempo que eu estou sentindo isso. Faz um tempo o quê? Uns dias? É, doutor, tem um tempo. Quantos dias, mais ou menos? Vixe, doutor, não sei, mas tem uns dias, viu? Tem mais de uma semana? Tem mais de uma semana. Você ainda não sabe quanto é. Quando isso acontecer, você começa a usar algumas estratégias. A primeira delas é limitar. Ah, isso tem semanas ou meses? Não, doutor, mês não tem não, mas tem algumas semanas. Beleza, tem semanas, então não é meses, vamos restringir. Então, semana passada o senhor já estava com isso? Doutor, segunda-feira passada eu não estava não, porque eu fui trabalhar normal, então a gente já restringe, de segunda até a data de hoje. Quarta-feira foi feriado, seu fulano. Quarta-feira, o senhor estava já com isso? A estratégia de usar datas comemorativas, acontecimentos de diferente, que vai ajudar o paciente a lembrar. E aí você consegue chegar na data exata. Quando é uma doença de anos, você pergunta, seu fulano, quando o Brasil foi pentacampeão em 2002, o senhor lembra? Lembro, estava lá, comemorei demais tudo. O senhor já estava com isso? Isso já existia. Quando o senhor fez seu aniversário de 50 anos, o senhor já estava com essa dor? Isso aqui vai fazer com que qualquer paciente lembre exatamente a data que as coisas aconteceram. E aí vamos ver aqui algumas queixas principais escritas do modo errado. Queixas principais que você não deve fazer e depois a gente vai corrigir. Vamos para a primeira. Identificação tudo completinha, aí vem aqui. Paciente vem à consulta se queixando de dor no peito há 3 dias, depois que teve uma discussão com o vizinho por causa do namoro entre os filhos que o deixou ansioso. Primeiro, quantas linhas tem essa queixa principal? Segundo, quantas informações desnecessárias tem aí? Vamos ver o jeito certo de escrever essa queixa principal? Dor no peito há 3 dias. Esse é o jeito certo de escrever essa queixa principal que antes estava deste tamanho. Vamos para um outro exemplo? Paciente com apendicite há 5 horas. O que é que tem de errado aqui? Rótulo diagnóstico. Um paciente não sabe que está com apendicite, a não ser que ele tenha feito um exame de apendicite. O certo é, o
paciente está com dor abdominal e vômito há 5 horas. Porque é isso que ele chega se questionando. Doutor, estou com dor abdominal aqui, estou vomitando muito. Mas quanto tempo isso, doutor? Acho que era um meio-dia, são 5 horas da tarde. O certo de escrever essa queixa principal é dor abdominal e vômito há 5 horas. Vamos para um outro exemplo. Dispneia aos leves esforços há 8 dias. Dispneia aos leves esforços é um termo técnico. Se eu leio isso, dos dois, ou você está atendendo um médico, algum agente de saúde que saiba exatamente o que é dispneia aos leves esforços, ou você inventou esse termo e não foi o que ele disse. Porque, na verdade, o que ele disse foi: doutor, eu estou com uma falta de ar. Há quanto tempo? Tem mais de uma semana. Tem exatamente 8 dias, doutor. É isso aqui que ele vai dizer. Essa é a forma certa de escrever. E aí vamos a mais um exemplo. Angina desde sexta. Termo técnico, beleza. Você já pegou aqui que está errado. Mas tem outra coisa que está errada. Desde sexta é qual sexta? Qual sexta? Não sei se você sabe, mas a cada 7 dias tem uma nova sexta-feira. A cada 7 dias, pelo menos, tem uma nova sexta-feira. O jeito certo de escrever isso aqui é dor no peito há 3 dias. E aí, lá na aula de cardiologia, a gente vai poder conversar sobre o que pode ser uma dor no peito há 3 dias. Mas aqui a gente está treinando a forma certa de escrever. E se um paciente vem para consulta sem nenhuma queixa? Um paciente que vem para consulta para apresentar exames, vem para consulta de retorno, vem para consulta porque foi encaminhado para fazer uma triagem, fazer um check-up. O que é que a gente vai botar? Você não vai escrever na queixa principal sem queixas. Você vai botar o motivo da consulta. Então, nesses casos em específico, no lugar de botar sem queixas, você vai escrever, por exemplo, o paciente retorna para a apresentação de exames. O paciente vem para a consulta para realizar check-up. O paciente retorna para a consulta agendada para acompanhamento de diabetes. Ele não veio com nenhuma queixa, ele não está sentindo nada, ele não está tendo nada, mas aquela consulta estava no calendário dele. Então, essa estratégia de colocar alguma coisa na queixa principal, que não seja só a palavra sem queixas, ajuda você, nas próximas consultas, a entender o que é que ele veio fazer em cada uma delas. E aí, para te ajudar nisso, para te ajudar nesse processo, a gente vai deixar disponibilizado um roteiro de como construir uma anamnese ideal, que você vai usar para treinar com os pacientes que você for atender. Tem lá os espacinhos super bonitinhos de você preencher bem direitinho toda a anamnese. Faça bom uso desse roteiro e até a próxima aula.